Boa noite, irmãos. Boa noite. Graça e paz a todos. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade. Agradeço aos pastores, pastor Paulo, a sua esposa, todos os líderes, pastores, presbíteros, evangelistas, aos obreiros. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos dão, né? Acreditem em nós, a nossa família, a nossa casa. Muito obrigado mesmo. E a responsabilidade é muito grande. Então, sem demora, vamos direto na palavra de Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7, do versículo do 1 ao 10. Lucas 7, capítulo 1 ao 9, né? Versículo 1 ao 9. Lucas 7, versículo 1 ao 9. O tema dessa noite é alimentando a fé. Nessa campanha de oração. Obrigado, irmã Maria. Deus abençoe, viu? De gentileza. Nessa campanha que a igreja está fazendo, sob a liderança do evangelista Felipe, onde a proposta é quebrar as muralhas que às vezes nos cercam, e às vezes, como foi com Josué, à medida que ele vai avançando na vida cristã, à medida que ele vai avançando para alcançar a terra prometida, ele tinha que derrubar uma muralha. E isso acontece na nossa vida, porque costumo dizer o seguinte: o maior sucesso de um cristão, você pode dizer que essa palavra está na moda agora, né? A maior conquista de um cristão não é ele ser um pastor, ser um bispo, apóstolo. Isso é muito honroso, é muito legal. Mas a maior conquista de um cristão é ele ser o mais parecido com Jesus possível. Quando o Senhor Jesus voltar, você faz uma análise da sua vida e você foi o máximo que você pôde ser parecido com Jesus. Nas horas que você mais precisava de Jesus, né? Eu, por exemplo, estava conversando com o pastor esses dias, nas minhas reações. Puxa, como eu queria ser parecido com Jesus. Quando alguém bate na sua face, né? Quando alguém te ofende, te critica, é injusto, e a gente reage. Depois a gente corre atrás das penas que voaram. E eu falo, puxa, como eu queria ser parecido com Jesus, que mesmo sem cometer nenhum tipo de pecado, nenhum erro e nenhuma falha, ele foi levado na cruz, bateram nele, cuspiram nele, colocaram uma coroa de espinhos, julgaram, condenaram e mataram Jesus, sem ele ter feito absolutamente um milímetro de coisas erradas ou condenatórias ou nada. E mesmo assim o Senhor Jesus não reagiu. Amém? Então, que nessa caminhada para derrubar as muralhas, você pense nisso. Busque ser mais parecido com Jesus o máximo que você der. Porque no dia que ele voltar, é isso que você vai levar. Quando você partir para a glória, antes de Jesus voltar, se você for, ali no caixão vai estar só o seu corpo, ali o meu corpo vai estar ali, as pessoas chorando, mas o que você vai levar, o legado que você vai deixar é o quanto que você é parecido com Jesus. Amém? Então, nesse texto, conta a história de um homem, de um centurião, que diz assim: tendo terminado de dizer tudo isto ao povo, lá em cima, né? Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava um servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem o Senhor estimava muito. O seu Senhor estimava muito. E ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. E chegando-se a Jesus, suplicaram com insistência: este homem merece que ele faça isso, porque ama a nossa nação, construiu toda a nossa sinagoga. E Jesus foi com eles. Já perto da casa, quando o centurião mandou os amigos disserem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com um soldado sob o meu comando, e digo a um:
vá, e ele vai. Digo a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele e, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tanta fé. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Baixe sua cabeça. Pai bendito, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. E que o Senhor ministre no nosso coração, que o homem que existe em mim, todo eu, toda a humanidade, Senhor, que desapareça agora. Que o Senhor use a minha voz, a minha boca, use essa igreja, os irmãos, para que nós sejamos abençoados e fale conosco aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos, Senhor, junto contigo. O Senhor é o grande, o digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Queridos, estávamos aqui diante de uma situação. Centurião era um homem, era um soldado romano que cuidava de 100 soldados. Era um homem muito importante, famoso, né, da sociedade ali romana, né, morando, administrando ali a segurança, fazendo a segurança e o controle da cidade de Cafarnaum, com muita pompa. E outra coisa, né? Lembrando sempre que Israel estava sob o domínio de Roma, a situação não era fácil. Você tinha um outro governo na sua vida, na sua cidade, né? Você era escravo, você tinha que obedecer as leis romanas. E este homem era um homem muito importante, ao qual até oprimia as pessoas ali. Mas a Bíblia diz que os homens que o cercavam e os líderes da sinagoga, os judeus que estavam ali, que faziam a mesma parte da religião de Jesus, disse que o servo dele estava muito doente, e então ele pediu para que esses homens fossem, no texto de Lucas, ele pede para que os homens vão falar com Jesus, para ver se era possível Jesus ir até a casa dele para curar esse servo. Esse servo devia ser muito importante, porque esse senhor, esse centurião, esse homem, esse soldado romano, gostava muito desse servo. No texto de Mateus, a Bíblia fala que é o próprio centurião que vai. Mas isso eu deixo para o pastor Paulo falar depois, essa discussão teológica, né? Lembrando sempre que os evangelhos é como se os 4 que escreveram o evangelho vissem um jogo de futebol, e depois eles fizessem um comentário lá no dia seguinte, numa segunda-feira, e cada um vê de uma forma. Então por isso que as narrativas bíblicas são um pouco diferentes. Só uma curiosidade aqui para você, se acaso você ler esse mesmo texto em Mateus, vai falar assim, ó, Leandro falou heresia lá, né? Mas nesse texto aqui de Lucas, o soldado manda esses homens, os líderes, falar com Jesus, e eles chegam a Jesus: olha, existe um homem que pediu para que nós falássemos com o Senhor que o servo dele está muito mal, né? E a primeira lição, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção nesse texto, primeiro, desse homem que era completamente ímpio, mas ele tinha uma coisa interessante, né? Ele não vivia na igreja, ele era contra aquilo que era pregado. Ele só tinha um bom coração. Ele liberava os judeus para se reunir nas sinagogas. Ele ajudou a construir ali, como não tinha o templo, ele ajudou os judeus a construir. Ele fazia tipo de uma vista grossa ali para o imperador, né, romano. Então, e os judeus conseguiram se reunir e fizeram uma sinagoga. Mas a primeira lição, a primeira coisa que aconteceu com esse homem, no decorrer da sua vida, do seu dia a dia, é que ele ouviu falar de Jesus. A Bíblia diz aqui no versículo 3, e ele ouviu falar de Jesus. E de certo, quando ele conversava com aqueles líderes religiosos ali, os homens falavam: você já ouviu falar de Jesus, o Nazareno?
Dizem que ele é o Messias, o prometido. E ele está curando os enfermos, mudando vida, transformando-os. Até numa festa de casamento, ele transformou a água em vinho, alegrou aquela festa. Fez os noivos ficarem felizes, porque eles não tinham dinheiro para comprar do vinho bom. Mas veio, ele curou leprosos. Ele está restaurando a vida das pessoas, perdoou pecadores, está perdoando o pecado, paralíticos estão andando. Ricos estão sendo transformados. Zaqueu nasceu de novo. E eles estavam ouvindo as pessoas falarem de Jesus. E a pergunta que eu faço para você, para quebrar as muralhas: o que é que as pessoas estão ouvindo de nós? Como que nós estamos falando de Jesus? Como que nós vamos colocar a fé no coração de um homem ímpio, totalmente diferente da nossa religião, totalmente com desconhecimento de Jesus? Como que Jesus está chegando para as pessoas que está próxima de nós? Como que as pessoas têm ouvido falar de Jesus? Como que o pecador, o ímpio, o drogado, o nosso parente, o nosso amigo, o nosso vizinho, como que está chegando para ele, da nossa boca, Jesus? Qual é o Jesus que nós servimos? Eu sempre gosto de lembrar, irmãos, de lembrar de onde que eu vim. Já contei meus testemunhos aqui. Para onde eu ia? Qual era o meu destino sem o Senhor Jesus? Eu tive um encontro com Jesus, porque alguém falou de Jesus para mim. E o que importa aqui, existem duas maneiras. Um pouquinho mais para frente nós vamos ver a atitude de Jesus. A multidão acompanhava Jesus ali. Os religiosos estavam com ele. E Jesus falava para dois tipos de pessoas. Primeiro ele falava para os discípulos, que eram as pessoas que iam continuar a obra que ele estava começando. E tudo que ele fazia, olha como eu faço, olha como eu reajo, Eu falei, este era o primeiro público que Jesus falava. Depois era a multidão. Os milagres que ele fazia era para que as pessoas conhecessem o poder de Deus, sobrenatural de Deus. Os milagres eram muito fáceis. E alguns Jesus demorava um pouco. Jesus dava um incremento, esperava um pouquinho, como foi o caso de Lázaro, como foi o caso desse soldado, porque os homens chegaram para ele atendeu o pedido dos representantes aqui do centurião, e foi até a casa do homem. Ele estava indo para lá. No caminho, ele estava indo para fazer a cura daquele servo. Jesus poderia estralar os dedos, como ele fez, e aquele servo seria curado. Mas ele foi no caminho. E a verdade, irmãos, que as pessoas são poderosas. Muitas pessoas que não ouviram, não conhecem Jesus, por causa do dominador deste mundo, que cega o entendimento dessas pessoas, e os valores deles são outros. Por isso que cada vez fica mais difícil para nós falarmos de Jesus, porque nós vamos contra os valores do mundo. Essa é a nossa luta. A nossa luta é que nós pensamos e vamos na contramão dos valores do mundo, batemos de frente com as coisas do mundo. E essas pessoas, mesmo diante de todo o poder que elas têm, toda a autoridade, essas pessoas chegam um momento que elas não sabem o que fazer. E aí é que nós entramos em cena. Aí que nós temos a resposta. E a nossa resposta não é, às vezes nós podemos curar as pessoas, porque essa autoridade foi dada para nós. Mas às vezes nós dizemos para elas assim: olha, você só precisa ser um pouco mais humilde. Viver como nós vivemos, na simplicidade, na humildade. Porque nós vivemos aquilo que o Senhor nos dá. Nós cristãos vivemos com aquilo que o Senhor nos dá. Se o Senhor nos dá mais, vivemos com mais. Se o Senhor nos dá menos, vivemos com menos. Mas o importante, queridos, que Jesus queria mostrar aqui para os discípulos que estavam junto com ele. Ele estava dizendo: olha, o que este homem ouviu falar de Jesus. E ele sabia que Jesus podia curar o seu servo. E assim, ele mandou os homens lá e Jesus foi até ele. A segunda coisa, irmãos, a segunda lição desse texto é que este homem, apesar de toda a autoridade que ele tinha,
o respeito que ele tinha, e ele poderia até prender Jesus, porque não era muito agradável que os cristãos, que a religião começasse a mudar primeiro para a própria religião judaica da época, depois por tudo que ameaçava o Império Romano, tinha um cuidado especial. Mas no versículo 6, o homem diz assim, quando Jesus estava indo para a casa dele, ele diz assim: pois não mereço receber debaixo do meu teto, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto, eu não sou digno de receber o Senhor. Por quê? Porque eu sou romano, meu Deus é o imperador, eu tenho outras coisas, mas eu conheço o Senhor, eu sei que basta uma palavra sua, porque eu tenho autoridade, basta uma palavra sua, eu sei mandar nos meus servos, eu mando o soldado e ele vai, se eu falo para ele vai, se eu falo vem, ele vem, se eu digo para o meu servo faz, ele faz, eu sei o que é ter autoridade, ele estava dizendo. Então, mas ele fez uma outra coisa que chama a atenção de Jesus em todas as vezes, na trajetória de Jesus. Ele reconhece que ele não é nada e que o Senhor Jesus é tudo. Porque ninguém poderia curar outra pessoa. Ninguém pode derrubar as muralhas, se não for Jesus. Ninguém pode transformar uma vida, seja em qual mais difícil a situação ela estiver, se não for a Jesus. Quem passou situações do fundo de poço, às vezes por questões de drogas, de dívida, de pessoas que iam ser mortas, de livramentos de acidente, brigas de família, casamentos destruídos por um fio, sabe do que eu estou falando, de que o Senhor Jesus é o único que pode nos tirar dessas situações sobrenatural. De repente as coisas mudam, o ambiente muda, as portas se abrem, as portas se fecham, as coisas mudam. Então, irmãos, reconheça que eu e você, nós precisamos de Jesus. E existe uma autoridade que foi dada para mim e para você. E às vezes nós não sabemos como lidar com essa autoridade. Em Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao 18, Colossenses 1, 15 ao 18, fala-se da imagem de Jesus, quem Ele é, para eu e você acreditar. Mas parece que às vezes nós esquecemos do poder, da autoridade que foi dada ao Senhor Jesus, e Ele deu a nós, cristãos. Às vezes nós não temos essa força de lutar. Diz assim lá em Colossenses capítulo 1, versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes e autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para eles. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu. Esta aqui é Paulo falando de Jesus. Olha o poder que Jesus tem. Não sejamos crentes fracos. O poder está na sua mão. Basta você querer, irmão. Jesus te ama e Ele precisa do seu corpo, da sua mente, dos seus braços, da sua perna, de tudo que você faz, do seu conhecimento, do seu trabalho, da sua força, enquanto você tem ainda. O Senhor, isso não é pressão. O Senhor Jesus precisa de você, Ele não tem outra pessoa. Deus precisa de mim, de você, para anunciar as verdades do reino. As pessoas precisam ouvir a voz de Deus. Hoje você está aqui para que as mulheres sejam quebradas. E eu sei que as dificuldades, eu tenho uma causa na justiça, que eu preciso orar, precisa sair, porque uma coisa depende de outra.
Mas o nosso Deus é o único Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Enquanto você espera no Senhor, o Senhor trabalha para você no sobrenatural. Então, receba essa autoridade de Deus. Em Marcos, no capítulo 15 e 20, Marcos 16. Marcos 16, eu deixo marcado aqui, que é para mim poder facilitar aqui, né? Marcos 16, capítulo 15 ao 20. Diz assim: e disse-lhe: e vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem, que são eu e você. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber algum veneno mortal não fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles. E o Senhor cooperava com eles. E o Senhor estava junto com eles. E o Senhor ajudava eles. E o Espírito Santo empurrava eles. Punha a palavra na boca deles. Cooperava com eles. Somente o corpo, a voz, os braços e as pernas eram usados. O resto o Senhor fazia. O Espírito Santo enchia a nossa vida. Então, deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Você é diferente. Você é um ser sobrenatural mesmo. Nós estamos só de passagem aqui na terra. Toda essa autoridade foi dada a nós. Então, os seus discípulos saíram, pregaram por toda a parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que o acompanhavam. A Bíblia diz que esses sinais nos acompanhou. Quem você pensa que você é? Você acha que o diabo, você está acreditando naquilo que o diabo fala para você? Então o sangue derramado do cordeiro por você não tem valor nenhum? É isso? Esse tipo de crente que você é, eu e você, não sei. Às vezes eu também me sinto isso. O diabo fala: você peca, você fala, você faz, você fez isso, você faz aquilo. Toda a autoridade foi dada para nós. Nós podemos até pecar, mas nós não vivemos mais no pecado. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida. E olha aqui o que foi dito para nós. Vai por todo mundo, prega o evangelho. Se vocês beberem veneno, vocês não morrerão. Colocarão a mão sobre os enfermos, então vai. Seja quem, essa autoridade, ela não está dizendo: você tem que ser pastor, presbítero, você tem que cantar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Todos aqueles que crerem. E eu e você, nós cremos um dia. Então eu quero desafiar você: desenvolva o seu nível de cristão. Você é fogo, irmão. Você é poderoso. Você tem poder. E esse poder não é você bater no peito, não. Então, não. Isso foi Jesus que deu. Toda essa adoração, tudo isso que nós fazemos aqui, perde o valor se você não crer nisso. Vai sem medo. Não se preocupe com a acusação do diabo. Deixa o diabo, que o Senhor Jesus disse, deixa ele comigo. Esse é comigo que vocês vão deixar. Deixa ele comigo. Apenas creiam nisso. Em Isaías, para terminar aqui, irmãos, 54, versículo 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. Você quem que é? Nenhuma arma forjada contra você. E você refutará toda a língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Nenhuma arma forjada contra você vai prevalecer. Então é o seguinte: significa que o diabo trabalha 24 horas tentando te derrubar. O inimigo fica ao nosso derredor. Só que para ele chegar em nós, ele tem que passar pelos anjos primeiro. Que os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. Como que você o teme? Você sabe que a sua vida está na mão do Senhor todos os dias, não é verdade? O meu temor é o seguinte: que se o Senhor fizer assim, eu tenho um ataque cardíaco, caiu duro aqui, morro e acabou. É Ele que sabe da minha vida. Para mim, esse é o temor do Senhor.
Ah, eu tenho muito dinheiro. Morreu. Ah, eu sou o homem mais poderoso do mundo. Morreu. Cadê você? Né? Cadê o dinheiro? Cadê o poder? Então, nós que tememos ao Senhor, porque nós sabemos o seguinte, que a nossa vida, a cada dia, a cada manhã, nós dependemos do Senhor. E o que chamou a atenção desse homem, irmãos, o que fez Jesus virar para ele no final, Jesus admirou que ele tinha uma fé extraordinária, né? Ele disse assim, voltando lá para o texto, Romanos 7, Jesus admirou-se dele e voltando-se para a multidão, Jesus admirou-se dele e falou assim, nunca vi em Jerusalém tanta fé. Nunca vi no meio do povo, do meu povo, tanta fé. E ele virando para o povo, ele disse. Ele virou para o povo e disse assim, eu vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Está virando para nós, olha, existem pessoas no meio de nós que talvez tenham um ímpio que tenha tanta fé. Era isso que ele estava dizendo. Eu nunca vi tanta fé num ímpio. E vocês que vivem comigo, convivem comigo, comem comigo, dormem comigo, não tem essa fé de dizer assim, ó, basta uma palavra sua e o meu servo será curado. E ele foi curado. Ele disse, Jesus deve ter falado, seja curado em nome de Jesus, não, né? Seja curado, porque ele estava lá ainda. Então, meus irmãos, se você para que as muralhas quebrem na sua vida, e eu preciso das bênçãos também, né, Felipe? Você precisa de uma causa. Se você não tiver uma causa na sua vida, a sua vida cristã vai ser medíocre. Medíocre é na média. É a vida todo dia, mesma reclamação. Você precisa aumentar o seu nível. Você não precisa ser pastor. Você pode fazer teologia, estudar, isso é ótimo tudo. Mas você mesmo no seu nível, aonde você vive, você precisa alargar as estacas. Quando você alarga as estacas, você arrasta a igreja com você também. Quando você aumenta o seu nível, você arrasta a igreja com você também. O seu comportamento, que é ser parecido com Jesus. Ter uma fé extraordinária. Uma fé exemplar. Isso não quer dizer que você não vai falhar. Isso não quer dizer que você não vai cometer erros. Isso não quer dizer que você possa até pecar. O que você vai falar, mas a sua fé tem que ser exemplar. As pessoas têm que ouvir a sua voz, a sua vida, aquilo que você fala tem que chegar ao ouvido do centurião. Eu ouvir falar de Jesus. O que ele está fazendo? Ele está curando. Para aquele homem a cura era importante. Se ele cura leproso, se ele curou a mulher do fluxo de sangue, se ele curou o paralítico, se ele fez aquele homem de 28 anos andar, e a lista era grande, então ele pode curar o meu servo. E não tem dúvida, quando ele cura mesmo. Esse é o Jesus. E para nós Jesus teve um encontro conosco. Entrou na nossa vida, na cruz, né? Rude cruz se erigiu, deram um dia, eu gosto desse cântico. Deram um dia, eu não sei cantar, surgiu, mas esse cântico diz o seguinte, que lá na cruz, a vergonha da cruz, quando ele se levantava, né? Lá na cruz ele estava levando eu e você para uma vida poderosa de poder, de autoridade, como foi para esses homens aqui. Certo, um dia, quando nós entendermos disso, a nossa vida vai mudar. E aí, aqui, nessa noite, eu gosto desses cultos, porque eu gosto disso. As pessoas trazem a chave, trazem as fotos, põem ali um contato de ligação, esperando um milagre mesmo, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali, mas alguma coisa urgente precisa ser feita na minha, na sua vida, na vida daquelas pessoas, na vida dessas pessoas que estão aqui nessa noite, na vida da igreja. Mas uma coisa eu quero dizer, está na minha e nas suas mãos, né? Alimente a sua fé, queridos. Alimente a sua fé conhecendo mais Jesus.
através do estudo da palavra, através da oração, através das atitudes, né? Mude os hábitos, as atitudes. Seja provado. Se você for provado, não se entristeça, porque o Senhor está te provando. Eu contei um testemunho o pastor é o seguinte: eu sou um cara muito explosivo, sou muito bom e faço as coisas, eu posso dizer, né? Não vou jogar na minha, mas eu sou um cara muito bom, mas eu não sou muito longânimo, né? Quando comete uma injustiça comigo, a minha reação não é muito boa. Quando pisa no meu calo. E há anos eu venho lutando contra isso. Um dia eu fiz uma campanha do Espírito Santo. Então a gente cantava aquela música lá, né? Vem controlar todo o meu ser, o meu andar, o meu falar. Aí eu cantava essa música e saía de lá da igreja, dos cultos. Falei, puxa, eu preciso mudar a minha vida, o Espírito Santo está em mim. Comecei uma campanha de jejum e eu comecei a ficar mais manso nas minhas reações. Falei, olha, tá surgindo efeito, né? E estava voltando do trabalho, passei aquele bilhete de volta do metrô, você ia, voltava com o mesmo metrô, 4 vezes, pegava o ônibus, metrô, ônibus, voltava. E eu estava tão distraído que eu passei o cartão e rodei a catraca Camon. Aquelas catracas grandes lá em São Paulo, né? Você descia pela porta da frente, entrava por trás, descia pela frente, ficava só aquele espacinho do fundo do ônibus. Aí eu falei para o cobrador, desculpa rapaz, eu estava distraído, eu rodei a catraca com a mão, né? Eu vou pular a catraca. Ele falou assim, não vai pular não, você vai pagar outra. Ele falou assim, mas então eu passo por baixo. Era sobre um espacinho assim. Ele falou, não senhor, que você vai pagar outra passagem para você aprender. Eu falei, não, Espírito Santo, não. Aí eu saí de lá, fui para trás e pensei, puxa, como é que eu vou fazer agora para passar, né? Eu até tinha dinheiro, mas falei, não, mas aí eu voltei para ele e falei assim, moço, por favor, olha, eu pulo a catraca, ou você abre a porta de trás, ó, já está pago, não tem, está tudo certo aí, né? Não precisa. Falou assim, aqui nesse ônibus aqui, você vai pagar outra passagem, pela porta de trás você não vai descer também. Eu falei, Senhor, me ajuda, né? No meio da viagem, estava quase chegando para mim descer, uma mulher falou assim, tá aqui, ó, a passagem dele está paga. Pronto, pode passar, moço, passa à vontade aí, a sua passagem está paga. E eu falei, puxa vida, né? Acho que eu vou reagir, ó. Passei a catraca, era para mim continuar para frente, mas eu voltei para o cobrador e falei assim, você é folgado. Você é folgado. O cobrador, acho que era um alemão, ele estava sentado, eu não sabia o tamanho dele, irmão, só não tinha mexido com ele. Ele levantou assim, a cabeça dele quase bateu lá em cima, e ele pegou eu por aqui assim, ele levantou meus pés, fez assim, e virou aquela confusão no ônibus, e todo mundo pega, briga, não sei o quê. Eu sei que o ônibus parou assim, sabe quando os caras jogam você para fora do ônibus? Caiu da calçada assim. Aí Deus só lá de cima, só olhando para mim assim, puxa vida, hein? E aí? Saí igual o pastor, cabeça baixa, puxa, não passei no teste, reagi. Fiz aquela confusão toda no ônibus, imagina eu passei, as pessoas foram me jogando assim, tira ele, não sei o que, virou aquela confusão toda. Estava lá o crente cheio do Espírito Santo, a maior confusão dos diabos. Mas sabe por quê? Eu queria ser parecido com Jesus, eu não queria reagir mais daquele jeito. Buscando o Senhor, isso não me impediu, me frustrou. Eu fiquei decepcionado, então eu tenho que aumentar o ritmo da campanha, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho que ser provado mais vezes. E desses 20 anos, olha que o Senhor me provou bastante. Cada vez aumentando mais um nível, né? Para ver se eu melhorava das reações. E cada vez que eu falhava, eu quero ser mais, porque se tem uma coisa que eu preciso melhorar é nisso, não é verdade? Então, se o Senhor trabalha nisso, então Ele vai trabalhar nisso, porque o que importa para Ele, olha, depois eu continuei na vida cristã, fui consagrado diácono, trabalhei nas ceras, fui supervisor, depois pastor, e a vida continua, mas isso o Senhor ainda está trabalhando na minha vida. Não posso reagir, entendeu, irmãos? Mas eu não vou deixar de pregar, não vou deixar de fazer a obra de Deus, não vou parar, até que nem seja no último dia
Se, né, o Senhor há de me ajudar. Esse é o espinho na carne, como diz o pastor. Mas isso não impede, irmãos, de que eu reconheça que o Senhor Jesus é o dono da obra, entendeu? Eu não paro por isso. Não paro. E as lutas continuam. As batalhas são grandes. Mas se alimente da fé. Sabe da autoridade que você tem em Cristo. O Senhor te deu autoridade. Toda essa autoridade para nós, antes dele subir ao céu, ele disse que se nós colocássemos as mãos sobre os enfermos, eles seriam curados. Você sabe o que é isso? É a mesma coisa que Jesus fazia, obras maiores do que ele fez, ele disse que nós íamos fazer. Hoje a gente consegue pregar para o mundo inteiro, através de um aparelhinho desse tamanho. Se o alcance da internet pode ir para o mundo inteiro. Jesus não conseguia falar para o mundo inteiro, ele falava para uma multidão. Então, certamente obras maiores nós já estamos fazendo. Amém? Então, gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que você pedisse para a equipe de louvor cantar aquela música lá do Espírito Santo, que nós cantamos, que vocês cantaram aqui. Vamos fazer o seguinte, irmãos. Vamos vir todas aqui para frente. Venham todos aqui. Todos. Vamos ficar pertinho, que a pandemia está acabando. Enquanto o pessoal prepara aqui, venha com fé. Eu sou como aquele centurião, irmãos. Eu não sou digno de todas as bênçãos que o Senhor me dá. Não sou digno mesmo. Mas não é por causa de mim. Não é por causa de mim, viu, querido? Qual é o seu nome? Marcos? Fábio. Não é por causa de mim, sabe, Fábio? Não. Não é por causa do pastor, essa bênção que é. Esse homem que, né? Por causa dos obreiros, da irmã Maria que serve uma água fresca. Não é por causa de mim, nem é por causa de você. Eu quero que você entenda o seguinte: o Senhor Jesus, Ele te ama tanto. O fato de você estar hoje aqui é porque o Senhor, Ele ama você. Ele ama você. Ele ama você. Ele ama a mim, ama você. Ele ama a igreja. Ele ama todos nós. Então, qual é a muralha que você precisa, né, dessa noite, a última semana que vem? Qual é o muro que está construído? Que agora a gente não constrói mais muros, né? A gente constrói pontes, né? Mas qual é o muro que, como Jericó, que você precisa derrubar para tomar posse? Será que é como o meu, que não quer ter as reações precipitadas? É uma dívida? É um problema familiar? Qual que é, né? E aquele velho chavão que a gente diz assim: Deus sabe, eu não sei o seu problema, mas Deus sabe. Não, isso é verdade mesmo. Você entrou nessa noite aqui é casa de oração. As pessoas orarem, consagrarem esse espaço aqui, para que quando nós estivéssemos 2 ou 3 reunidos em seu nome, o Senhor Jesus está no meio de nós aqui, para resolver, para nos ajudar, para que nós possamos falar lá fora, quando nós saímos daqui, possamos falar dele para outras pessoas, né? como nós temos feito. Então, quando a gente vai cantar essa música, então peça para o Espírito Santo ajudar você nessa noite a ser melhor, se você achar que você precisa, né? Mas não melhor para o pastor, nem para mim, seja melhor para Deus, seja melhor para o Senhor Jesus, seja melhor para o Espírito Santo. Ele merece toda a honra, todo o sacrifício, toda a disposição, toda a mudança, toda a transformação, tudo aquilo que você faz para Deus, o Senhor merece. Aleluia. Nós não merecemos, mas o Senhor merece. E todo passo que você der em direção a Deus para melhorar, as portas vão se abrir, as muralhas vão cair. Deus vai tirando do caminho tudo aquilo que impede o nosso mal, como é a história da aranha aqui. Amém? Então vamos cantar. Feche seus olhos.